Nosso tema de hoje é conexão corpo-mente, né? A ideia surgiu na live passada, em que a gente falou um pouco sobre os mudras, aqueles gestos feitos com as mãos, e aí me deu um cliquezinho de que era importante a gente falar também sobre esse tema, sobre essa conexão corpo-mente, né? E aí eu anunciei na própria live e mantivemos esse tema aí, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu quero começar te fazendo uma perguntinha, quero que você me responda aí para eu não ficar aqui falando sozinho, hein? Quando você tem uma dor de dente, você consegue produzir do mesmo jeito? Você se concentra bem? Você consegue sentar e meditar ou fazer o seu trabalho? Como que fica? A concentração é a mesma quando você está com dor de dente? Fala aí. Ele diz que não. Quem mais concorda com ela? Não precisa ser dor de dente, uma dor de cabeça. Dor de dente é sacanagem, né, dona? Dor de dente é terrível. Não, a gente não consegue. Se tiver com uma dor de cabeça, com uma dor de dente, a gente nem pensar direito a gente consegue, que dirá produzir, que dirá se concentrar ou sentar para meditar. Então, putz, aí é jogo duro, né? Não tem como a gente passar por aquilo, né? Não tem como a gente sentar e meditar com dor de dente. Então, por aí a gente começa a ver como o nosso corpo afeta a nossa mente, afeta o nosso estado de consciência, né? Então, não dá, a gente vai até trabalhar, né? Quem que é Sally Júnior que está falando? Não, até mesmo para trabalhar é difícil. Claro, né? A gente vai trabalhar, mas dizer que a gente trabalha mesmo é outra história, né? Porque a gente não consegue, não tem condições, aquela dor fica presente ali. E quando a gente percebe isso, né, que uma dor física, uma coisa que está acontecendo no meu corpo, afeta a minha mente, afeta a minha maneira de pensar, de agir, de reagir, né, a gente está começando a entender essa conexão entre o corpo e a mente, tá? E o oposto é verdade também? Se você está, por exemplo, triste por um motivo qualquer, está chateado, levou um fora do namorado, da namorada, né? Você faz as coisas físicas naturalmente, você vai trabalhar e trabalha realmente, você sai para dançar ou vai, né, vai por aí afora, vai correr, né? Você acabou de levar o fora, você sai e vai, vou fazer o meu exercício aqui. É assim que funciona? Ou será que a nossa mente afeta também o nosso corpo, né? Quando a gente passa por uma emoção forte, a gente fica um pouco de ressaca, né? Aí a gente não aguenta. E mesmo que seja uma coisa boa, a gente teve a formatura do pessoal do curso de formação esse fim de semana, né? Tá aí a Aline, a Kátia, enfim, outras pessoas aí da formação que acabaram de fazer a formação. Ó, minha dentista acabou de entrar. Oi, tá tudo bem no meu dente, viu? Tudo em paz. Então, a gente percebe, né, que não rola, a gente vai lá para o trabalho de novo, mas também não consegue trabalhar. E esse fim de semana foi a formatura do pessoal, rolou uma energia linda aqui, a gente fez uma cerimônia linda, né? Todo mundo estava hiper feliz, todo mundo super emocionado, né?
mas emocionalmente é uma coisa forte, uma coisa que tem uma demanda, energeticamente tem uma demanda. Na segunda-feira parecia que eu tinha bebido, né? Tava assim, não conseguia levantar da cama, tava de ressaca, literalmente. E olha que eu nunca cheguei a beber para ficar de ressaca para saber como é, mas eu imagino que é mais ou menos a mesma sensação, né? A gente fica ali super caído, porque, enfim, a gente moveu uma energia grande. Deixa eu ver aqui uma perguntinha. Tá bom, Salis, vou responder sua pergunta. Então, esse fim de semana foi uma coisa muito bacana, foi intenso, foi legal, estava todo mundo super feliz, mas mesmo assim a gente sente outras pessoas que estavam na festa, principalmente o pessoal que se formou, comentou a mesma coisa, né? Que, nossa, estava super lesado de manhã, porque a gente moveu aquela energia toda. Foi uma delícia, foi ótimo, mas a gente sente essa diferença, né? A Aline está dizendo, ficamos super energizados, né? Claro, a gente também fica energizado, mas até isso acaba afetando a maneira que está o nosso corpo. Quando a gente está assim, super energizado, o que a gente quer fazer? A gente quer sair, quer pular, quer dançar, quer correr, quer fazer outras coisas. Então, esse início todo aqui, gente, é só para a gente mostrar aquilo que nós, yogis, já sabemos, e com certeza todos vocês aqui já sabem, né? De que a mente está relacionada com o corpo está relacionado com a mente, né? Não são coisas separadas. Muitas vezes a gente pensa na mente como uma etapa e o corpo como outra, como se fossem duas entidades diferentes, mas não é assim, né? Eles estão intimamente unidos, né? Eles estão extremamente arraigados, então não dá para a gente dizer que são coisas separadas, tá? E, claro, didaticamente a gente separa, né? Então, os médicos estudam lá o corpo, disseca e tudo mais. Então, didaticamente, naquele momento, está focado só no corpo. Os psicólogos, os psiquiatras vão lá, estudam a mente, e naquele momento eles estão focados na mente. Mas o fato de a gente estudar essas coisas separadamente não significa que elas sejam separadas de verdade, né? Elas estão unidas, corpo e mente é uma coisa só, e o yoga sempre advogou isso. Para o yoga nunca existiu essa separação corpo-mente. Então é muito legal a gente começar a perceber que essa divisão é uma divisão apenas didática, né? Aqui no Ocidente parece que isso ficou mais crítico, né? No Oriente, claro, eles também tem quem estuda o corpo, tem quem estuda a mente, mas parece que eles lembram que isso é só uma divisão didática, e aqui no Ocidente, muitas vezes, a gente esquece, né? Que essa divisão é uma coisa pontual, é só, né, um recorte que a gente faz para estudar um ou para estudar o outro, tá? Mas, então, dentro da percepção do yoga, mente e corpo são uma coisa só. Mente e corpo são, na verdade, a mesma coisa, são estruturas do mesmo ser, né? Eu sou o Anderson, e esse Anderson tem corpo e tem mente, né? E não dá para eu cuidar só do corpo e deixar a mente de lado, né? Ou cuidar só da mente e deixar o corpo de lado. Funciona se a gente faz isso, né? Você conhece alguém que seja extremamente saudável, o corpo é super em dia, super em forma, e essa pessoa é infeliz, né? Por quanto tempo esse corpo vai continuar em forma, né? Ou uma pessoa que seja super feliz, super bem resolvida mentalmente, o corpo acaba
acaba degringolando, né? O corpo não está bem cuidado. Poxa, por quanto tempo vai durar essa sensação de felicidade lá na mente, né? Isso não vai durar tanto tempo. Então, é muito importante a gente lembrar que existe essa conexão constante entre corpo e mente, tá? E existe uma conexão entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. Também não são coisas diferentes, né? Existe uma pele que nos separa do mundo externo, mas não são coisas diferentes assim. O Salles estava perguntando o Salles ou a Salles. Desculpa, eu não estou reconhecendo quem é ainda. Depois me conta qual é teu primeiro nome. A pergunta dele é que ele medita, pratica mantras, mas que as pessoas vivem dizendo que ele tem que trabalhar o mundo interno e o externo também. Sim, claro, a gente tem que manter essa conexão entre mundo interno e mundo externo, porque senão a gente vive num lugar querendo estar no outro, ou a gente vive no outro querendo estar no primeiro, né? Ah, Neilson, opa! Legal, Neilson. Então, pelo que entendi da tua pergunta, é isso, né? Que as pessoas ficam te dizendo, você tem que trabalhar tanto interno quanto externo. Claro, né? Nós temos uma vida externa, uma vida de se relacionar com as pessoas e estar com as pessoas, mas a gente também precisa cuidar da nossa vida interior. Então, aí entram as técnicas de meditação, de respiração, dos mantras, né? É claro que se a gente se foca apenas nisso, se a gente fica só no nosso mundo interno, isso vai acabar causando uma dificuldade de relacionamento com as pessoas. Então, é muito legal que a gente trabalhe as duas coisas. Bom, eu tenho meu tempo de meditar, de praticar yoga, mas tenho também o meu tempo de me relacionar, de estar com amigos, de namorar, enfim, né, de estar com as pessoas à minha volta. Tá? Então, manter essa conversa o tempo todo é super importante, da mesma maneira que a gente precisa manter o tempo todo essa conversa entre corpo e mente, né? Porque a gente não vive só na mente, a gente não vive só no corpo, e a gente precisa colocar corpo e mente para conversar e para se relacionar, né? Eu estava comentando hoje na aula que tem pessoas que são muito sensíveis, que têm uma conexão com o corpo muito natural para elas, né? Parece que elas sentem, que elas percebem tudo que acontece lá no corpo. Outras pessoas não, elas têm dificuldade com isso. Normalmente as pessoas mais mentais, as pessoas mais lógicas, elas vão ter um pouco menos essa conexão com o corpo. Não é uma regra, mas a gente percebe que as pessoas mais mentais, muito focadas na mente, que fazem trabalhos muito, muito mentais, elas têm mais dificuldade de conectar com o corpo, enquanto outras pessoas mais sensíveis, mais físicas, elas sentem o corpo, elas percebem, nossa, está doendo aqui, eu não tinha essa dor, que coisa estranha, o que está acontecendo, né? Eu estava citando um exemplo do Fernando aqui na escola, o meu sócio, que ele, de vez em quando, vira e diz, o meu sangue está grosso, estou sentindo meu sangue grosso, né? E eu pergunto para ele, mas como que você está sentindo sangue grosso? Como é que é isso? Ele fala, não sei te dizer, mas eu sinto que ele está correndo diferente, né? Imagina, o cara tem a sensação de como é que o sangue corre pelas veias, né? É uma sensibilidade bem apurada, bem grande, né? Eu já sou o tipo um pouco mais mental, então eu tive que treinar muito essa conexão. E a gente precisa dessa conexão para que o corpo se sinta à vontade de dizer para a gente o que é que está acontecendo com ele também, né? Porque se eu não estabeleço essa linha de diálogo, se eu não estou aberto para conversar,
né? Se o meu WhatsApp com o corpo está sempre lá indisponível, né? O corpo acaba desistindo de se comunicar comigo. Então, é muito importante a gente manter esse canal aberto, e a prática do yoga é sensacional para a gente criar essa conexão, né? Através da prática do yoga, você está lá fazendo as posições, está lá sentindo, está desconfortável, está confortável, ou está acontecendo tal coisa na minha perna. Então, naturalmente, você está prestando atenção no corpo. E é por isso que a gente normalmente não usa espelhos na sala de aula, né? Numa sala de aula de yoga, normalmente não tem espelho, a menos que seja, né, que o professor de yoga use a sala lá da academia ou da escola de dança, né? Mas normalmente uma sala de yoga não tem espelho, porque a gente quer olhar para dentro e não para fora. A gente não quer ficar se medindo ali no espelho, vendo se a gente está fazendo certo ou não. A gente tem que desenvolver internamente essa percepção da gente mesmo, né? A gente tem que desenvolver a nossa propriocepção, né? Propriocepção é essa capacidade de a gente sentir o nosso próprio corpo, tá? Então, é um diálogo muito importante esse que acontece entre corpo e mente. E é importante a gente também perceber que a gente guarda mais numa parte do corpo do que em outra um determinado tipo de emoção ou de pensamento, né? Então, quando a gente sente determinadas coisas, quando a gente tem determinados pensamentos, parece que existem partes no nosso corpo que reagem mais naturalmente, né? Por exemplo, se você está ansioso, que parte do teu corpo que normalmente vai tensionar? Onde que você sente a tensão de ansiedade ou de preocupação? Ou se você tiver com uma expectativa muito grande sobre alguma coisa, né? Não sei se vai dar certo, se não vai, né? Que parte do seu corpo que acaba enrijecendo? Me conta aí. Como que é na tua experiência? Enquanto isso, eu aproveito para dar boa noite para a Virgínia, para o Biel, para a Márcia. Belvise no estômago, a Nath no estômago também. Respiração, maxilar e sistema digestivo. Legal. Um beijão. Pri, é sempre legal sentir o corpo. Punhos e estômago, pescoço. Ombros. Sinto o centro do peito. Isso, olha como, né, como a gente, abdômen e peito, a Estela. A Tati, oiê, Tati. Normalmente, quando a gente está num período de ansiedade ou com medo, né? Se a gente está com medo, aonde é que a gente contrai? Que parte do corpo que a gente contrai? Né? É lá nos ombros que a gente tensiona. A ansiedade também a gente tensiona lá no ombro, porque não sei o que vai acontecer, né? É claro que um estado de ansiedade, de preocupação, vai afetar estômago, vai afetar outras partes no nosso corpo, sem dúvida que vai, né? Mas a musculatura que normalmente é gatilhada, né, é ali na região dos ombros, pescoço, onde a gente fica duro com aquela expectativa, né? Então, você percebe que é como se essa parte do nosso corpo guardasse informação das nossas emoções, né? Então, os ombros, eles guardam essas informações de todas as vezes que a gente sentiu medo, de todas as vezes que a gente teve uma ansiedade desmensurada, né? Uma expectativa muito grande. Então, é ali na região dos ombros, pescoço, que a gente vai como que guardar essas sensações, né?
E aí, quando a gente vai lá na prática de yoga e começa a soltar essa musculatura, faz, por exemplo, um Garudasana, naquele enlaçar das mãos que abre tudo, estica tudo lá atrás, né? Como é gostoso, como a gente sente que mudou alguma coisa ali no nosso corpo. Olha só, a Cris Langenberg acabou de entrar, a Cris dos Gnomos. Linda, querida, faz tempo que a gente não se vê. Trapézio, isso aí, Neilson, né? O trapézio, essa musculatura toda aqui, que é a musculatura de quando a gente está tenso, ansioso, esperando que alguma coisa aconteça, ou com medo de que alguma coisa vá acontecer, essa musculatura que é gatilhada, né? Então, a gente já sabe que essa região do corpo precisa estar bem trabalhada, porque se eu ficar ansioso, eu vou criar ali alguma tensãozinha e eu vou soltar a hora que eu dormir, a hora que eu tiver, né, que eu conseguir relaxar, ou que aquela situação se resolveu. O normal de acontecer é isso, a situação se resolveu, e aí eu volto a relaxar novamente, e aquela musculatura solta. Mas, se eu mantenho esse estado, por exemplo, de ansiedade, de preocupação ou de medo por um tempo grande, é claro que essa musculatura vai ficar enrijecida e talvez isso se torne quase que permanente ali, né? Acontece que essa via é uma via de mão dupla, né? Se eu estiver bem emocionalmente, mas mantiver os meus ombros tensos por um tempo prolongado, isso vai me dar sempre aquela sensação de ansiedade, né? Tá tudo bem na minha vida, mas o meu ombro está lá tenso. Não, tá tudo bem, tá tudo acontecendo bem, mas eu tô com medo que alguma coisa vai acontecer, né? Porque essa tensão está associada com aquela emoção. Então, no momento em que eu mantenho uma tensão, eu tendo a expressar aquela emoção que está associada. E no momento em que eu tenho a emoção, eu tendo a tensionar aquela musculatura que está gatilhada ali também, tá? Então, é assim que funciona o nosso corpo. Ouvi um barulhinho aqui, fui olhar o que era, será alguém saindo? Então, é assim que funciona no nosso corpo. Esse complexo corpo-mente, ele está sempre trabalhando em conjunto, né? Então, essas coisas estão sempre acontecendo juntas, tá? E aí a gente começa a pensar naquelas relações, né? Por exemplo, se a nossa perna está tensa, né? Se as nossas pernas estão tensas, o que será que aquilo pode estar significando? A Rô Carvalho está dizendo, olha o livro que apareceu aqui em casa justo hoje, Corpo-Mente. Esse livro, Corpo-Mente, é o meu livro de cabeceira para esse assunto. É um livro que eu adoro. Li ele há 20 anos atrás ou mais, e eu volto a ele sempre, porque é um livro muito legal, vale a pena vocês procurarem. Chama Corpo-Mente, tudo junto, tá? E, então, quando as pernas estão tensas, o que isso pode estar significando? O que isso pode estar manifestando, né? Perna tensa, principalmente se ela estiver rígida, né? Eu não consigo me mover pelo mundo. Então, quando a perna está frágil, quando ela está fraca, por exemplo, uma pessoa que tem a perna realmente fraca, ela não sente que ela tem uma base, ela não consegue perceber que ela tem uma estabilidade. Então, ela não se sente apta a fazer coisas que exijam um pouco mais de esforço, que exijam um pouco mais de... que ela possa correr um pouco mais de risco, por exemplo. Né? Eu vou fazer apenas aquelas coisinhas básicas. Eu vou fazer apenas aquelas coisinhas básicas para que
eu não saia muito da minha zona de conforto, porque eu não tenho uma perna para me sustentar. Eu não sinto que eu tenho essa sustentação. Então, normalmente, as pessoas que têm a perna fraca, que elas têm a sensação de que aquela perna não funciona muito bem, são pessoas que têm essa dificuldade de caminhar no mundo, são pessoas que vão acabar fazendo mais ou menos as mesmas coisas, ficando sempre ali no mesmo lugar, porque elas não se sentem confortáveis de fluir, de caminhar, de se desenvolver aí na vida, né? Por outro lado, se essas pernas forem rígidas, né, a pessoa vai ter a força na perna, ela consegue realizar coisas, mas parece que tudo leva muito tempo, porque é como se minha perna fosse realmente rígida. Para caminhar, eu vou fazer mais esforço do que normalmente eu faria fisicamente falando, né? E aí, mentalmente, a mesma coisa se aplica. Então, a pessoa que tem falta de flexibilidade na perna, ela faz as coisas, ela tem a vida dela, ela toca a vida para frente, mas parece que tudo exige muito esforço, parece que tudo fica um pouco atravancado, parece que a vida não tem agilidade da mesma maneira que as pernas dela não têm agilidade. Faz sentido isso para vocês, gente? Alguém já experimentou alguma sensação assim? A Tati dizendo que ela está assim, que ela tem dor só do lado direito, né? Isso é legal a gente refletir também, né? O lado direito do nosso corpo, ele está associado com o nosso lado mais lógico, mais racional, né? O nosso lado objetivo. Enquanto que o lado esquerdo do corpo, ele é mais emocional, é o lado, né, onde a gente processa as emoções, onde a gente expressa as emoções, é o nosso lado mais simbólico, como que eu vou dizer, mais abstrato, né? Enquanto o lado direito do corpo é mais lógico, o lado esquerdo do corpo é mais abstrato. Então, quando a gente sente muito desconforto, o lado direito do corpo parece muito atravancado, pode ser que a gente esteja usando demais esse lado, né? Que a gente esteja ficando só na lógica e não dando espaço para as nossas emoções, né? Se o lado esquerdo é o lado mais atravancado, talvez a gente não se relacione com as emoções, a gente não consiga expressar, né? A emoção que fica lá guardada por um tempo grande, ela tende a afetar mais o lado esquerdo do corpo. E dependendo da emoção, ela vai afetar mais a perna, mais o braço, mais alguma área do corpo relativo com aquilo, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Felipe. Ops. Peraí. O Felipe Manfrini está dizendo que a chefe dele tem uma super flexibilidade e que ele mesmo, professor de yoga, fica espantado com a flexibilidade dela e que é uma pessoa super aberta a novas ideias, né? Claro, o corpo dela está expressando aquilo que ela pensa, né? Aquilo que ela sente, como ela sente no corpo dela, assim é também a mente dela, né? Então, é legal a gente fazer isso. A Rô Carvalho... A Rô Carvalho está dizendo que na medicina chinesa existe o conceito da dor nas pernas, podendo significar rigidez ou desconforto mental, né? É aquele quero ir e não estou indo, estou onde não quero, né? Sim, sempre que a gente está onde a gente não quer,
ou que a gente não está aonde a gente gostaria de estar, a gente vai afetar aí as nossas pernas, porque são as pernas que nos levam aos lugares que a gente quer ir, né? Então, as pernas vão estar associadas a esse se deslocar pela vida, né? É isso que as nossas pernas expressam. Eu tive um aluno, uma vez, que ele começou a ter muita dor no joelho, né? E, gente, por favor, não vamos interpretar isso ao pé da letra, não vamos dizer, toda vez que a gente tem dor de joelho é por causa de tal tipo de emoção. Não. Primeira coisa, a gente vai ao médico, a gente vê o que fisicamente está acontecendo lá, né? E a Cris já falou que tem tido dores no joelho direito. Ah, meu Deus, agora eu vou falar o que significa joelho, vai dar pepino aí. Mas, então, primeiro a gente vai ao médico, a gente olha, né, faz o raio-x, entende o que está acontecendo ali naquela região, mas a gente reflete também o que está acontecendo na nossa vida nesse momento. Então, se eu estou tendo dor no joelho, o que está acontecendo na minha vida? O que está pegando? Entende? Que tipo de emoção eu estou tendo? Mas esse meu aluno, ele estava com dor no joelho, assim, já por um tempo um pouco prolongado, e eu falei para ele, olha, normalmente dor no joelho é quando a gente tem que tomar uma decisão e a gente não está conseguindo tomar a decisão. E aí ele me contou o que estava se passando com ele, e ele tinha um filho que tinha uma deficiência, não tinha os dedos da mão, né? E tinha uma mão bonitinha, mas não tinha os dedos, e, portanto, não conseguia pegar. E os médicos tinham proposto tirar um dos dedos do pé do menino, o menino devia ter 1 ou 2 anos, tirar um dos dedos do pé para colocar no lugar do polegar, porque isso daria para ele um pouco de movimento na mão, ele ia conseguir pegar um pouquinho as coisas. Então, imagina um pai, né? Ele era médico também, esse meu aluno era médico. Imagina um pai médico tendo que tomar uma decisão dessas, né? O que é melhor para o meu filho? Tirar um dedo do pé e colocar na mão, vai ficar um troço feio, ou deixa a mão do jeito que está, mas ele não vai conseguir pegar as coisas, vai ter que lidar com isso. Então, você percebe aquilo, aquela inconstância, aquela indecisão se refletir ali no joelho dele, né? E depois que a história se resolveu, que ele decidiu que não ia fazer a cirurgia, aquela dor do joelho foi acalmando, foi se dissipando e enfim, desapareceu, né? Mas se ele mantivesse isso por um tempo muito grande, né? Se ele ficasse nessa indecisão por um tempo muito grande, provavelmente aquele joelho poderia ser afetado, e mesmo quando a tensão desaparecesse, aquele joelho ia ficar machucado, porque, enfim, né, ele experimentou aquela emoção um tempo muito grande. Deixa eu ver aqui as perguntas. Legal, Adriana Storti dizendo que ela tem boa flexibilidade, mas que ela tem dificuldade de afastar as pernas lateralmente, né? Então, fazer, por exemplo, posições de meditação, deixar os joelhos caírem para a lateral. Bom, primeira coisa, gente, a gente nunca é flexível em tudo, tá? Não existe isso. Então, a gente sempre vai ter uma parte do corpo menos flexível. Se você é bom de extensão, de movimento para trás, é provável que você tenha mais dificuldade nos movimentos para frente, né? Então, o nosso corpo, ele vai acumular tensões. Não tem como a gente fazer isso. O que a gente busca com o yoga é a gente deixar essas tensões irem, né? A gente reciclar. Então, aconteceu alguma coisa, a gente experimentou uma emoção,
e daí a gente vai deixar aquela emoção passar, a gente vai ter ferramentas ali para relaxar, para a gente conseguir aliviar aquela pressão pela qual a gente passou. Então, esse é o objetivo do yoga, mas não existe um corpo 100%, né, que funcione, que tudo funcione bem, que não existe uma tensãozinha, né? A gente vai ter os nossos gatilhos, a gente vai ter os nossos sinalizadores, né? O Felipe estava perguntando que posições são boas para as pernas. Se for para trazer força para as pernas, as posições como os guerreiros, né, são excelentes para manter as pernas firmes. Se for flexibilidade, a borboletinha, né, para virilha, e movimentos de extensão, então, tipo Paschimottanasana, levar a cabeça no joelho, né, é isso que vai ajudar. E o bacana é que o bacana é que a prática do yoga, ela trabalha o nosso corpo como um todo, né? Mas não só o corpo, o yoga também trabalha a nossa mente, porque a gente entende isso, a gente sabe que só ter um corpo bom não é suficiente, a gente precisa ter uma mente bacana, e só cuidar da mente também não é suficiente, a gente precisa ter um corpo que funcione bem, né? Então, a prática do yoga, ela traz as duas coisas ao mesmo tempo. A gente faz as posições, a gente tem relaxamento, a gente tem meditação. Nossas perguntas estão pululando aí, né, gente? Prometo que eu vou tentar responder o melhor que eu puder. A Adriana está perguntando ainda lá das virilhas rígidas. Bom, aí vocês me põem em calça curta. A região da virilha tem muito a ver com como a gente lida com o prazer, né? É a região da sexualidade, mas não só a sexualidade, os prazeres em geral. Então, quando a gente se permite ter os prazeres, quando a gente permite esse prazer de ter um chá gostoso para tomar, de ter uma coisa agradável para comer, ou de se sentar simplesmente numa mesa de um café e ficar conversando com um amigo, né? E quando a gente se permite ter o prazer sexual, se relacionar sexualmente, e ser agradável, ser prazeroso. Então, quando a gente se permite isso tudo, normalmente as nossas virilhas vão ser mais flexíveis, vão ter mais mobilidade, né? É claro que tem hábitos que podem atrapalhar, por exemplo, dirigir muito por muito tempo, ou ficar muito tempo sentado, acaba criando tensão ali na região da virilha, né? Ficar sentado em cadeiras, né, principalmente, é uma coisa que tensiona a musculatura ali na região da virilha. Então, é bacana a gente dar uma olhada por esse lado, mas ver como é que a gente está lidando também com o nosso prazer, o quanto a gente está se permitindo esses prazeres, os pequenos prazeres do dia a dia, né, as coisas que nos fazem bem naturalmente, tá? Os braços, né? Os braços, eu costumo dizer que eles são a extensão do coração, né? Então, os nossos braços são os órgãos que estão indo ao encontro, estão indo buscar aquilo que o meu coração deseja. Através dos braços que eu vou lá, cato aquilo que o meu coração quer e trago para perto do coração, né? Então, os braços, eles estão sempre relacionados com essa fluidez de a gente ir de encontro às coisas que queremos, né? Ir ao encontro das coisas que amamos, que fazem o nosso coração feliz. E se eu não me permito sentir
essas coisas, ou se eu não me permito ir buscar aquilo que o meu coração deseja, eu vou criar tensão nos braços, vou criar tensão no cotovelo, vou fazer síndrome do carpo, vou fazer tensão no ombro, alguma coisa ali vai acontecer, não vai fluir tão bem, porque eu estou segurando aquela energia, né? Meu braço naturalmente quer ir, o meu braço naturalmente quer tocar, quer sentir as coisas que eu amo, né? As coisas que o coração deseja. Então, eu preciso dar alguma expressão para esses braços poderem se movimentar, né? Senão eles vão estar sempre ali sem energia, né? Tem um monte de coraçãozinho nessa tela. Acho que vocês estão gostando dessa palestra, hein? Estão gostando dessa live. A Adriana diz que tem bastante relação, que ela está sempre procurando o dever e me permito pouco descansar. Então, tá aí a dica, minha linda, né? Precisa descansar, precisa ficar na cama, precisa ficar com aquele cobertor quentinho, não sei onde que você está hoje, se está frio, se está calor, mas aqui em São Paulo está friozinho, então botar aquele cobertorzinho, ficar na cama, mesmo que você não durma, né? Ficar ali um pouco quietinho, cuidando de você, se permitindo, né, cuidar de você. Então, às vezes é só isso que o corpo quer, né? Começar a desenvolver esse hábito dos pequenos prazeres, tá? A Clau está perguntando do joelho, né? Então, o joelho normalmente está associado com as dificuldades que Aline, olha essa frase aí. O joelho, então, ele tem a ver com essa dificuldade de a gente tomar decisões, tá? Quando a gente fica pendendo entre isso e aquilo, normalmente é no joelho que essas emoções vão pegar. E, gente, por favor, eu estou falando tudo de uma maneira super generalizada, tá? Eu queria simplesmente que essa live, a gente não consegue, obviamente, aprofundar muito, mas eu queria que essa live te desse algum toque para você refletir, né, sobre o que está acontecendo na minha vida. Se eu estou sentindo tais dores e elas não existiam antes, o que está acontecendo na minha vida? Como é que eu estou lidando com o meu dia a dia? O que está pegando? Que área da minha vida que não está legal, né? Então, tudo isso vai me ajudar a refletir e entender o meu próprio corpo. Eu crio esse canal de comunicação com o meu próprio corpo, né? O pé, a Márcia Amaral está perguntando. Então, gente, vocês estão mandando pergunta aí, hein? Que bom. Pelo menos estamos interagindo aqui. Então, o pé está relacionado com caminhar, né? O pé está relacionado com como é que a gente se permite caminhar pela vida, né? Então, por exemplo, torcer o tornozelo é uma coisa bem comum quando a gente não sabe para onde a gente vai, né? Aí estou indo para cá, não, estou indo para lá, mudei de ideia, vou por ali, né? Então, quando a gente o pé é a raiz, é o enraizamento. Quando a gente sente que a gente está conectado com um lugar, que a gente está onde a gente gostaria de estar, né? Quando a gente sente que as nossas necessidades básicas estão supridas, o pé vai estar legal. Agora, se a gente não sente que está ganhando dinheiro, que a gente, né, tem as coisas que realmente necessita, então a gente vai começar a sentir o pé ali a doer, né? Então, o pé está relacionado com esse deslizar pelo mundo, com esse caminhar pelo mundo. A Aline Minorelli tinha dito que precisa trabalhar os braços dela, né? Será, minha linda? Será que você não vai atrás das coisas que você ama?
Não sei, estou refletindo aqui, eu acho que você vai. Talvez você possa ir com um pouco mais de ímpeto, né? Não ficar tão na margem, sabe? Então, se joga aí nas coisas que você ama, tá? Tá dizendo, eu vou sim, eu também acho que você vai. Mas seu problema no braço não é isso. Mas, enfim, é muito legal a gente começar a refletir e eu não preciso pegar um livro ou uma tabelinha que diz o que se relaciona com o quê. Que parte, o que simboliza aquela parte do meu corpo, tá? O mais legal é a gente olhar para o nosso corpo e conversar com ele, né? A Diva está perguntando sobre espasmos no braço. Bom, não tenho resposta para tudo, Diva. Não sei te dizer exatamente, mas o braço tem a ver com ir atrás do que a gente quer, tá? Ir buscar as coisas que a gente quer. Mas, gente, quando eu digo a gente quer, é o que o coração quer e não o que a mente quer, tá? Tem uma diferença grande entre o que o coração quer e o que a mente quer, tá? A nossa mente quer milhões de coisas, quer um carro novo, quer viajar, quer ir para Hollywood, nossa mente quer milhões de coisas. Agora, quando eu falo dos braços, eu estou falando aquilo que o nosso coração deseja, né? Aqueles sentimentos, aqueles desejos que eles não são exatamente desejos, eles são necessidades, né? São coisas que preenchem a nossa alma, tá? Então, Diva, eu te sugiro refletir um pouquinho por aí, esses espasmos nos braços, o braço movendo sem você comandar, né? Será que ele não está querendo ir atrás de alguma coisa, ele não está querendo buscar alguma coisa que você não está prestando atenção, ou está indo buscar coisas, por exemplo, materiais e que não se relacionam com os desejos íntimos da alma, do coração, né? Então, os braços, eles são essa manifestação do nosso coração, do nosso eu, né? Para o yoga, a região do coração é a região onde mora o eu, onde mora o Purusha, né? A nossa consciência. Então, eu sugiro, Diva, pensar um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente está lidando. Na Índia tem um ditado muito bonito que diz: um homem pensa de acordo com o que pensa em seu coração, né? Então, a gente não é aquilo que a gente pensa na nossa mente, porque a nossa mente, ela pode mentir, né? Ela pode expressar uma coisa diferente do que aquilo que é sentido. Agora, o coração, esse não tem como, a gente não tem como mentir através do coração. A gente pode mentir na boca, né? E dizer, eu não te amo, tá? Mas lá dentro você sabe o que você sente, né? Você tem clareza daquilo que está acontecendo. Então, gente, o que eu acho mais importante, que eu queria que ficasse como mensagem da nossa live de hoje, é refletirmos sobre essa questão de como é que está a minha comunicação com o corpo, né? Como é que eu tenho olhado para esse corpo? Será que ele é um bichinho de estimação, né? Que eu dou comida, dou água, levo no veterinário de vez em quando, mas ele fica lá largado, eu nunca faço carinho naquele animalzinho, né? Não, o corpo da gente, ele é um ser, né? Ele é a gente, nós somos esse corpo. Então, a gente precisa se comunicar com ele, a gente precisa estabelecer esse diálogo, a gente precisa trazer à tona a nossa sensibilidade de parar e pensar o que está acontecendo, como é que eu estou, né? Quais são as sensações que vêm do meu corpo. Um dia eu estava dando uma aula de meditação e uma
terminou a meditação, uma menina virou para mim e falou assim, nossa, eu tive uma sensação muito estranha. Eu falei, poxa, o que aconteceu? Que sensação foi essa? Não sei, eu senti que eu estava em mim. Parecia que eu estava lá dentro de mim. Né? Olha que loucura, uma pessoa que não se sentia em si mesmo e achou estranho estar dentro dela ali durante a meditação. Né? Então, é super louco isso. E eu queria te deixar aqui um exercício para você ir criando esse contato com o corpo. A maneira como o corpo se relaciona com a mente e a mente com o corpo não é muito através das palavras, não é muito através do racional, né? Então, a relação corpo-mente é uma relação mais simbólica, é uma relação mais conectada com símbolos do que com palavras em si. Então, tem um exercício que eu gosto muito, quem fez aula ontem e hoje, fez aqui na escola, ao vivo e a cores, né? Que é um exercício que a gente pode fazer em relaxamento ou em meditação, tá? A gente se senta ou se deita um pouquinho, relaxa, entre em contato com o corpo, né? Perceba o seu corpo, procure senti-lo, sem julgamento, por favor, sem julgamento, tá? E aí você pergunta para o seu próprio corpo, que cor que você precisa para estar em equilíbrio? Que cor que você precisa para restabelecer a nossa saúde? Né? E deixa uma cor vir à sua mente. E se vier uma cor, você imagina o seu corpo todo preenchido por ela. Né? Uma maneira muito legal de a gente criar essa conexão com o corpo. A gente pode fazer esse exercício de uma maneira genérica, mas a gente pode ser específico também. Eu posso ir lá para a minha virilha e perguntar, virilhas, que cor que vocês precisam para serem mais flexíveis? Né? Ou braço, o que você precisa para parar com esses espasmos? Né? Que cor que você quer para se sentir em equilíbrio? Tá? Pernas, que cor que vocês querem para ficarem fortes e equilibradas? Né? Então, a gente pode ser um pouco mais específico e deixa o corpo responder. Né? É muito importante que você não direcione essa conversa. Né? Já conversou com um amigo que fica direcionando, ele quer que você fala alguma coisa, é horrível a gente conversar assim. Então, não faça isso com esse amigo que é tão importante, que é o seu próprio corpo. Né? Você joga a pergunta e permanece ali em silêncio. Uma cor vai vir na sua mente. E aquela cor que vier, sem julgamento, você vai usar para preencher o seu corpo, para levar naquela área que está necessitando. Experimente fazer isso alguns dias e você vai ver a reação que isso traz para o corpo. Como o nosso corpo começa a se permitir falar com a gente, né? Como ele começa a se manifestar mais claramente. E assim, a gente vai cultivando essa amizade, essa conexão entre corpo e mente. E quando ela estiver bem firme, essa relação vai ser tão duradoura que corpo e mente vão estar sempre andando juntos, vão estar sempre falando a mesma língua e trabalhando em conjunto pelo bem do todo, que somos nós, né? Então, experimente esse exercício, vale muito a pena. A Aline está perguntando, e quando vem várias cores? Se você não consegue definir uma, se vieram várias cores, use várias cores. Né? Imagina o seu corpo permeado por essas cores todas que vieram. Tá? Não tem problema. Lembra que isso é uma linguagem simbólica, não tem certo e errado. Tá? Não tem, mas essa cor, nossa, veio vermelho, mas vermelho vai ser estranho. Né? Não tem cor ruim, não tem boa. Preto, sei lá, talvez seu corpo precise de preto, por que não? Né? Então, deixa aquela cor que vier acontecer. Ela está dizendo que veio várias cores, mas a mais predominante era o branco. Né? Então, bacana, se o branco era predominante, use aquela cor.
A Carlitia está falando que essa consciência que a gente desenvolve com o corpo nos permite agir em vez de reagir, né? Então, sim, é exatamente isso, né? Por que que o yoga é tão transformador, né? Todo mundo, põe coraçãozinho aí na tela, pessoal do YouTube também, põe coraçãozinho se você sentiu que você mudou depois que você começou a praticar yoga. Me fala aí, eu quero ver, vamos se relacionar simbolicamente através dos coraçõezinhos. Quero saber se houve mudanças, se você sentiu que você estava agindo diferente, que você estava reagindo diferente, ou mesmo pensando diferente, né? Às vezes essas mudanças, elas vão lá profundamente, a gente percebe que nós realmente mudamos, né? Que a gente não é mais aquela pessoa do jeito que a gente era. Então, olha aí a quantidade de coraçãozinho. Gente do YouTube, desculpa, o pessoal do Instagram caiu aqui, eu vou começar de novo. Só um minutinho, já retomo aqui. Melian, tudo bem? E aí, vamos fazer essa formação, Melian? Luciana falando que as dores dela são no membro superior e do lado direito. No membro inferior, dói tudo do lado esquerdo, sim. Nosso corpo faz dessas, né? Aí, pessoal, entrando no Instagram de novo. Legal. Então, todo mundo percebe essas diferenças quando a gente começa a praticar yoga, né? Parece que a gente começa a agir de maneira diferente, né? A gente começa a reagir e até a pensar de maneira diferente, coisas que a gente não pensava antes, né? Então, por isso que eu pedi para vocês botarem coraçõezinhos aí, se você sentiu alguma mudança na sua maneira de ser e de agir depois que você começou a praticar yoga. E por que que o yoga faz isso com a gente? Porque os sábios que criaram yoga, eles eram realmente sábios e eles compreenderam que nós não somos um corpo e nem somos apenas uma mente, que nós somos corpo, mente, tudo ao mesmo tempo, né? Então, se a gente é corpo-mente, uma técnica que funcione realmente, ela deve suprir corpo e mente. Então, no yoga a gente tem posições físicas, né? Posições que trabalham o corpo, mas a gente tem relaxamento, tem meditação, que vai trabalhar a mente, né? E que vai criar essa comunicação entre corpo e mente, tá? Então, é isso que é importante a gente desenvolver, é isso que eu queria que ficasse aqui da nossa live de hoje, né? Então, o nosso corpo não é um animal de estimação, aquela regra de no pain, no gain, né? Se não tiver dor, não tem ganho, né? Que era a máxima dos anos 90 ali, em que as academias bombavam e você ia lá, malhava, né? O próprio termo, vamos malhar, né? Malhar o quê? Malhar o corpo, né? É isso que a gente diz, vamos malhar, é malhar o nosso corpo. É isso que a gente quer para a gente quer malhar o corpo, é assim que a gente trata um amigo ou uma pessoa importante? Não, a gente cuida dele, a gente olha para ele, a gente vê quais são as necessidades, né?
Olha a Isa aí falando que quer muito começar a praticar yoga. Então, vamos, Isa, vamos começar, não deixa para amanhã, né? Senão a gente vai acabar vendo a vida passar e não fez alguma coisa que realmente era bom para a gente. A Andréa Torres dizendo que vai fazer o curso o ano que vem, o curso de formação, Andréa, é esse? Acho que sim, né? Então, sim, o yoga é transformador. Por quê? Por um motivo muito simples, porque ele olha para todos os aspectos do nosso corpo, do nosso ser. Ele olha, inclusive, para o nosso lado espiritual, né? Que também não pode ficar de lado. A gente está falando aqui de corpo e mente, mas como fica também a nossa espiritualidade, né? Então, isso também é parte do nosso ser. Se ela não encontrar uma expressão na nossa vida, no nosso dia a dia, alguma coisa vai acontecer, uma tensão vai ser acumulada lá no corpo, né? A falta de espiritualidade é uma coisa que afeta muito o nosso coração, fisicamente, tá? Desculpa, gente. Minha garganta secou aqui. Então, para a Ayurveda, problemas cardíacos normalmente estão associados com falta de conexão com o coração ou com a gente negar quem a gente é, né? Então, negar a nossa espiritualidade, né? E, gente, por favor, não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de espiritualidade. A religião pode ser uma expressão da espiritualidade, mas não necessariamente, né? A espiritualidade é como é que a gente se relaciona com a gente mesmo, como é que a gente cuida do nosso autoconhecimento, do nosso crescimento interior, né? Como é que a gente se relaciona com esse grande mistério que é a vida, né? Ó, o Rodrigo Belvise falando que ele vai fazer também o curso ano que vem. Que lindo, Rodrigo! Vai ser incrível. E muita coisa já aconteceu só praticando yoga com a formação, aí o bicho vai pegar. Tati precisa fazer reciclagem da formação. A gente vai ter o ano que vem a formação avançada. A Tati já é formada, né? E então, o ano que vem a gente vai ter a formação avançada. Fiquem ligados aí que, inclusive, estou pensando seriamente em incluir na formação avançada uma aula sobre esse tema, né? Para a gente entender um pouco melhor essa relação entre corpo e mente, né? Mas então é isso, queridos. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Daria para a gente ficar a noite toda aqui, né? Falando de cada parte do corpo, do que cada uma significa. Mais uma hora essa live tem que acabar, então vai ser agora que ela está acabando. E deixo aí para vocês esse trabalho de reflexão. Tá? O nosso corpo é um processo, ele está acontecendo continuamente, ele está sendo construído e criado continuamente. Então, é importante, de quando em quando, a gente parar e olhar para ele. Né? Como é que eu estou? Como é que eu estou me sentindo? Quais são as sensações que estão vindo aqui à tona? O que está acontecendo? Né? Então, é muito importante a gente ter esse contato diário com o nosso próprio corpo, tá bom? Então, esse é meu recadinho de hoje. E não esquece de perguntar que cor seu corpo precisa, tá bom? Carlitia, para quem já fez a formação avançada também, pode fazer alguns módulos. A gente vai dividir a formação avançada agora em módulos. Ela vai ser bem mais prolongada do que era antes, né? E a gente vai ter alguns temas novos. Então, você pode refazer alguma coisa que você fez e achou que precisa aprofundar mais,
ou pegar esses temas novos aí para se aprofundar. E ano que vem a gente vai ter também um curso de anatomia voltada para o yoga, tá? Dado pela Alessandra Rezende, que é uma aluna da gente, uma amiga super querida, alguns de vocês conhecem, ela faz aula com a gente de manhã, e ela é fisioterapeuta, tem um conhecimento incrível de anatomia, né? Mas ela tem esse conhecimento do yoga também. Então, ela tem esse conhecimento do yoga também, né? Então, é muito legal porque ela consegue fazer essa conexão do yoga com a anatomia mesmo, tá? Então, é isso aí, um monte de gente dizendo que vai ligar aqui. Muito bom, gente. Venham, vamos fazer yoga. Se não for na Aruna, em outro lugar, né? Mas yoga faz bem para você, faz bem para os seus familiares, faz bem para a humanidade, né? Se só você praticar yoga na sua casa, isso já vai mudar muita coisa, né? Porque aquilo que nos afeta positivamente vai servir como exemplo para os outros, vai melhorar a minha relação com os outros, tá bom?